A aula de hoje é sobre o plano cartesiano, que é o plano determinado pelo sistema de eixos ortogonais x e eixo y. O eixo ortogonal x também é chamado de eixo das abscissas, e o eixo ortogonal y também é chamado de eixo das ordenadas. Esses dois eixos, eles dividem o plano cartesiano em 4 regiões chamadas de quadrantes. Então, observa aqui que nós temos essa região toda aqui, olha, essa região toda aqui, tudo isso é o que a gente chama de plano cartesiano. E nesse plano cartesiano, vocês vão observar que nós temos duas linhas vermelhas. A linha vermelha horizontal, ela é chamada de eixo X. E a linha vermelha vertical é chamada de eixo Y. Esses dois eixos nada mais são do que retas numéricas, ou seja, retas numeradas. E elas se encontram exatamente no zero de cada um. Então, bem aqui no meio é o ponto zero de cada um. Essas duas retas são numeradas. O primeiro número à direita do zero é 1, depois o 2, depois o 3, o 4, o 5. À esquerda, nós vamos ter aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bem no encontro das duas retinhas, tá? Bem no encontro das duas retinhas é que são os números. No y, acima nós temos os positivos. Então, aqui é y valendo 1, aqui é o y valendo 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Abaixo são os valores de y negativo. Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. E eu não coloquei aqui, né, o x1, x2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Observa que o plano cartesiano, que é a figura toda, está dividida em 4 partes. Cada parte recebe o nome de quadrante. Cada parte recebe o nome de quadrante. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante. Aqui o segundo quadrante. Vou colocar aqui. Primeiro quadrante, segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, certo? Continuando, o que a gente vai fazer com esse plano cartesiano? Nós vamos pegar esse plano cartesiano e colocar um ponto nesse plano, tá? Então, quando a gente representar um ponto qualquer, que eu vou chamar aqui, nesse caso, de ponto P, e se eu for representar esse ponto no plano cartesiano, a gente tem que saber que esse ponto tem uma referência horizontal, que é x, e uma referência vertical, que é y, as quais juntas definem o par ordenado x e y. Então, dizemos que x e y são coordenadas do ponto P. Na realidade, essas coordenadas nada mais são do que elas formam o endereço do ponto P. Porque para você localizar direitinho, você tem que dar as coordenadas, que é nada mais do que o endereço, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o eixo X, esse é o eixo Y. Ponto de encontro é 0 para X e 0 para Y, tá? Bom, então, vamos supor que eu queira colocar aqui um ponto P. Aí, se a gente for brincar de caça ao tesouro, a gente tem que mandar alguém procurar o ponto P. Mas a pessoa só vai encontrar o ponto P se der o endereço, tá? E o endereço tem uma ordem para ser dada. A ordem é primeiro o valor do x e depois o valor do y. Então, dois números que seguem uma ordem recebem o nome de par ordenado, tá? Par porque são dois, ordenado porque segue uma ordem. Então, qual é o endereço do ponto P? Se eu tenho que saber o x primeiro, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a ponta do meu lápis no ponto P e vou descer até chegar no eixo x. E ver que número é esse. Ó, aqui é 0, aqui é 1, então aqui é o 2. Então, já sei que x é 2. Aí, eu vou pegar do ponto P também e andar para a esquerda para encontrar o y. Tá vendo?
Então, a gente desce para encontrar o x e anda para a esquerda para encontrar o y. Que y é esse? Então, vamos contar do 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, então aqui vai ser o 4. Portanto, o y vale 4. Então, P24 é o endereço, o par ordenado 24 é o endereço do ponto P. Vamos mais um. Vamos supor que eu coloque aqui um ponto M. E aí eu pergunto para você, qual é o endereço do ponto M? Então, novamente, você coloca a ponta do teu lápis em cima do ponto M e desce. Uai. Por que que deu essas vidas? Então, você vai descer. E que número é esse do x, né? Então, aqui é 2, aqui é 3, 4, 5. Então, aqui é o número 6. Então, o x vale 6. E o y? Se a gente andar para a esquerda, a gente vai encontrar que o y é 1. Então, o ponto M é o par 6, 1. O endereço do ponto M é o par 6, 1. Tá? Vamos marcar mais um ponto, ponto N. Vou marcar um ponto N aqui. Esse é o ponto N. O ponto é sempre marcado no cruzamento de duas linhas, tá certo? Tem que ser. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é descer para encontrar o x. Então, vamos descer. Então, desce, 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 desce. Cheguei aqui, que número é esse? Cheguei aqui em cima, que número é esse? Então, vamos apagar aqui. Que número é esse? Então, aqui é 0, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, o primeiro valor é menos 6. X vale menos 6. Agora, o y. Vamos andar. No caso aqui, eu vou ter que andar para a direita para encontrar o y, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vale 5. Portanto, o y vale 5. Ok? O ponto M e o ponto N estão localizados no primeiro quadrante. Já o ponto N está no segundo quadrante. Vamos colocar um outro ponto, vamos chamar de ponto A, que eu vou colocar aqui. Esse é o ponto A. Qual é o valor do x? Pessoal, para encontrar o x agora, vai ter que subir, tá? Subiu e chegou em que número? Menos 1. Para encontrar o y, anda para a direita. 1, 2, 3, então aqui é menos 3. Menos 3 por quê? Porque está abaixo de 0. Acima de 0 são os positivos, abaixo de 0 são os negativos. Vamos colocar mais um ponto. Vou colocar um ponto, por exemplo, aqui. Ponto B, tá? Primeiro, acho o x. Para achar o x, sobe. Que número é esse? 5. Para achar o y, você vai andar para a esquerda. Que número é esse? Menos 1, menos 2. Então, vamos localizar esses pontos aí, nos quadrantes. P e M estão no primeiro quadrante. N está no segundo quadrante. A está no terceiro e B está no quarto quadrante. Ok? Então, esse tipo de exercício ele pode ser feito de duas maneiras. Quais? Primeira maneira, eu já te dou os pontos no plano e você acha a localização. E a outra, eu te dou a localização e peço para você colocar no plano. Evidentemente que aqui, na aula de hoje, a gente não vai poder colocar no plano, porque eu acho que vocês não vão ter condições de colocar no plano para me mostrar, a não ser que vocês tirem foto. Mas eu não estou muito afim de receber foto, não. As fotos estão vindo muito ruins, e aí eu resolvi que eu não vou receber foto mais, tá?